Caríssimas pessoas, estamos juntos mais uma vez no ArtaCast, conduzido aqui, né, comigo, Fabiola Matos. E a gente tem hoje uma participação mais que especial. A gente vai continuar falando dos desafios de gestão estratégica de pessoas, dos desafios da liderança. Hoje a gente vai falar com uma empresária extraordinária, né, que eu tive a alegria de conhecer. E a história de como a gente se conheceu é muito engraçada, porque ela veio me pedir apoio para uma prestação de serviço para a irmã dela, né, para ela, e depois começou pela irmã dela, e depois veio o negócio dela. Então, a gente hoje vai conversar sobre tudo isso e vai falar um bocado de saúde mental, que é um tema cada vez mais importante no mundo corporativo, e com a sabedoria e o domínio de Amanda Ari, que está aqui com a gente, que é sócia fundadora e proprietária da Clínica Mar, que já atua em Salvador há 10 anos, gente. Então, ela faz a gestão de 50 profissionais das mais variadas áreas, né, que cuidam. Aliás, a Mar nasceu para isso, né? Para a dinâmica do cuidado, com né, certeza, Amandinha? Fá. Então, quero pedir a vocês hoje que tenham um carinho muito especial, porque esse episódio é especial demais, porque a gente está falando com uma empresária jovem que é talentosíssima sobre vários aspectos, que é linda, né? Então, a gente tem muitos motivos para estar feliz aqui hoje, mas que vai falar com uma sensibilidade muito particular sobre os desafios do que é uma mulher empreendedora, mãe de 2 filhos pequenos. Então, como é que essa coisa toda conversa com a liderança, com a gestão estratégica de pessoas? Então, a gente vai hoje para esse episódio com esse carinho, que é uma das marcas registradas dela. Tá bom? Então, minha querida, bem-vinda. Obrigada, Que bom Fá. que você está aqui com a gente. Estou muito feliz também de estar aqui. A gente vai fazer, eu tenho certeza, uma conversa muito querida, né? E a gente vai falar de variados temas de gestão, e eu brinco que vamos começar do começo, porque Sim. começar do começo é falar das pessoas que fazem os nossos negócios acontecerem. Então, eu falei que você tem 50 profissionais, só os que se dedicam à assistência. Isso. Fora a sua equipe de Isso. recepção, de faturamento, de atendimento, né? Como é que você viu, Amanda, na sua carreira, né? 10 anos aí da Clínica Mar, essa dinâmica de buscar pessoas, de contratar pessoas. Você fez isso de maneira... Eu sei que a gente contribuiu com você em um Sim. processo, mas antes da gente chegar e depois, como é que foi para você o desafio de contratar? O que é que te trouxe de vantagem e de problema? Trabalhar com indicação e profissionalizar o processo. Como é que foi isso para você montar o seu time? Fá, primeiro eu quero agradecer, né, o convite. Estar com você é sempre prazeroso, né? Você me ajudou muito ao longo desses anos, né? A Arta tem uma importância na história da Clínica Mar, né? E eu tenho muita gratidão por ter te conhecido e além, obviamente, de você contribuir com a parte profissional, a gente se tornou amiga, né? Sim, isso foi um muito, grande presente. Para mim também. Então, agradecer de estar aqui, podendo colaborar um pouco sobre o meu conhecimento ao longo desses 10 anos, né? Então, respondendo a sua pergunta, eu sempre procurei contratar inicialmente por indicação, né? Porque eu acho que é mais fácil, assim, traz mais confiança, né? Quando alguém indica um profissional, principalmente na minha área, né? É uma área delicada, cuidar da mente das pessoas, Sim, né? Claro. Do sofrimento emocional. Então, eu geralmente peço a minha equipe. Minha equipe começou muito com os meus colegas, né? Ou de formação... Sua equipe técnica, a equipe de assistência. Inicial de psicólogos, de psicólogos, né? É isso, que é a equipe de assistência. Sim, isso. Começou Perfeito. com os meus colegas da faculdade, colegas de especialização, então eram pessoas que eu já conhecia, já confiava no trabalho, e ela foi crescendo, né? Então, eu sempre pedi indicações desses colegas que conheciam outras pessoas também bacanas, sempre peço que tenham uma especialização, né, na clínica, porque eu entendo que a especialização traz uma segurança para a gente atender, né? E a minha equipe de funcionários, você sabe, assim, você contribuiu muito nesse processo de seleção, né? A gente recrutou muita gente bacana. Sim. E aí eu acabo confiando mais quando é uma empresa, né? Quando você me traz esse perfil já traçado, né? Me dá mais credibilidade. O que a gente defende muito é... Quando a gente fala de terceirização, a terceirização tem uma lógica para determinados processos nas empresas, né? E, assim, tem uma fala muito... que eu ouvi de um diretor, comecei a ouvir essa frase em 1998 do meu diretor, mas ela é sempre muito atual.
sobre a terceirização, que o que não é core business você terceiriza. Então, imagine, você está na cadeira da estratégia, cuidar do operacional de um processo de recrutamento e seleção, o tempo que isso te toma, o custo da sua hora, da cadeira que você ocupa, para você fazer algo, em especial quando você não é o especialista. Exato. Porque um grande equívoco é o empresário dizer, eu bato o olho e eu já sei se aquela pessoa está adequada para a minha empresa ou não. Não. Você vai entender a parte da adesão à cultura corporativa. Sim. Mas você fazer análise técnica, análise curricular, teste técnico, case isso. técnico, bateria de entrevistas, cada uma mais específica. Lamentavelmente, alguns empresários ainda olham para o papel, para o currículo, e dizem, serve ou não serve? Está adequado ou não está adequado? Não existe você fazer uma leitura dessa só pelo currículo, sem falar com a pessoa e sem entender a trajetória. Né? E sem entender como é que, de fato, ela manifesta aquelas competências no dia a dia. Eu não tenho know-how para isso. E isso a gente discute muito, do mesmo jeito que eu não vou ter know-how nenhum para discutir o seu negócio. Por isso que a soma desses saberes é o que é determinante para o sucesso empresarial, né? E isso para a gente fica muito claro em variados projetos, de variados segmentos em que a gente, né, atue. E é bom ver que você foi muito bem sucedido nas duas frentes, porque tecnicamente você consegue avaliar o psicólogo, avaliar o psiquiatra, né? Os profissionais que fazem assistência ao paciente, como você também soube buscar esse apoio para desenvolver uma área que não era a sua área de domínio, né? Para te fortalecer numa área que não era de domínio. Eu apenas dizia, né, para vocês o perfil que eu queria, né? Sim. Para que setor, quais as características pessoais, e vocês traziam sempre, né, aquele perfil já arrumadinho. A contratação por indicação, ela não é um problema, né? Desde que ela respeite o rito. Quando eu digo respeitar o rito, então imagine, você tem uma vaga, você abriu... E tem uma coisa que a gente fala muito para o empresário. Vocês precisam usar a empresa que vocês contratam como um grande escudo para vocês. Porque você já deve ter vivido essa situação. Você divulga que tem uma vaga e lá vem as pessoas da família, e lá vem os amigos, e lá vem alguém. Eu tenho alguém para te indicar, coloca aqui. E às vezes você fica numa saia justa, porque você... não era bem aquilo que você queria, não era aquela pessoa, mas, poxa, é um amigo, é alguém tão próximo, é alguém da minha confiança. Mas confiança não substitui competência. Com certeza. Que é o que a gente discute muito, né, tecnicamente. Então, a gente pode trabalhar a indicação, mas a gente vai submeter a pessoa que foi indicada a todo o processo. Claro. E mesmo ela os profissionais participa da avaliação como qualquer outra pessoa. Claro. Né? Então, eu acho que nesse sentido, não tem problema, mas desde que você não fique refém, facilita muito mais a sua vida. Trazer a pessoa e dizer, olha, a gente tem uma empresa terceira que é especialista no assunto, que vai conduzir isso, que vai ajudar a gente nessa dinâmica. E aí é justo para quem te indicou, não tem zanga, né? Exato. E você tem assertividade na pessoa que vai trabalhar com você, né? Exatamente. Mesmo os profissionais que me indicam, né, colegas, eu ainda assim faço uma avaliação. E quando eu entendo que aquela pessoa não vai conseguir, assim, colaborar com os valores da empresa, sabe? Sim. Com aquilo que eu acredito, né? Eu acabo preferindo, enfim, ouvir, né, outros e fazer a minha seleção mais criteriosa, né? Legal. Eu não simplesmente tenho a indicação e já trago, né, para fazer parte, não. Exato. Tem que fazer sentido. E você sabe que os candidatos no mercado de trabalho é uma outra contribuição importante. Há uma dor e justa dos profissionais que estão buscando recolocação e que dizem que só funciona o QI, que é o quem indica, o que torna um processo injusto. Sim. Então, quando você respeita isso, inclusive, você dá a qualquer candidato, que conheça ou não alguém, a mesma condição de participar do processo, né? Porque e aí falando de sobre isso em outra perspectiva, mais de 70% das recolocações se dão pela sua rede de relacionamento. Ou seja, você trabalhou numa empresa há muitos anos, você saiu dessa empresa, você foi tocar outros projetos, você saiu ou você foi desligado, qual é a primeira coisa que você faz? Você vai ligar para quem você conhece. Sim. Você vai acionar a sua rede. Estou disponível no mercado, me ajude. Claro. Né? Então, também para os candidatos é importante esse esclarecimento. Ele mesmo deve buscar a rede de relacionamento. Sim. Então, do jeito que ele faz isso, outros tantos milhares de pessoas fazem isso. Né? Sim. As empresas que têm lisura nos seus processos
acolhe a indicação, mas como um ponto Sim. de verificação. Sim. Não de definir, como Claro, você falou muito exatamente. bem. Porque fulano me indicou, eu já vou colocar. Não é bem assim. Talvez a pessoa que eu não conheça esteja alinhada à minha cultura, aos meus valores, mais do que aquele que vem indicado. E teve uma situação muito interessante sobre isso, que uma psicóloga desconhecida até então, ela entrou em contato comigo pela rede social, querendo entrar na MAR. Sim. E aí eu falei, geralmente eu contrato por indicação e tal, né? Expliquei a ela mais ou menos assim como é que funcionava. Aí eu até perguntei, tem alguém que você conheça, que atenda aqui? Porque aí eu poderia conversar com a pessoa, entender como é o perfil. E ela disse que não tinha, mas que ela queria muito uma oportunidade. E conversamos na rede social. E um certo dia eu estava lá na clínica e essa psicóloga foi lá, né? Estava lá sentada me esperando, a recepção falou, Amanda, ela está aqui esperando você. Aí quando eu fui atendê-la, ela disse, eu que te mandei mensagem, eu quero muito uma oportunidade. E assim, eu gostei da ousadia dela, sabe? Sim, isso me chamou a atenção. Eu falei, poxa, a gente tem que ser assim mesmo na vida, sabe? A gente não tem que desistir no primeiro obstáculo. Ela queria muito estar ali. E ela não ouviu apenas o que eu falei, né? E bastou. Ela foi atrás. E eu achei interessante e acabei contratando, né? Assim, a gente conversou, obviamente, ela entrava, né, nas características, né, que eu gostaria para atender. E eu achei super interessante ela ter ido lá me procurar e gostei. Foi um ponto que me chamou a atenção. Que bom. Então, assim, por mais que eu tivesse antes, né, só a ideia de que não, vou contratar por indicação, me chamou a atenção o perfil, né, ousado e que corre atrás do que quer. Achei bacana. Tem muito a ver com o meu perfil também. E eu contratei. Né? E você vê como isso também contribuiu para uma mudança de perspectiva, de pensamento, de paradigma. Exatamente, que pode acontecer. Não precisa ser rígida, né? A gente muda o tempo todo. Exato. Né? Muito bom. Amandinha, a gente tem uma discussão recente não, ia falar besteira aqui agora, mas que tem sido discutida cada vez mais, e você sabe que é uma discussão que me incomoda pessoalmente, que é o tema da diversidade. Ela me incomoda pessoalmente porque eu não deveria ter que dizer o óbvio às pessoas. Sim. Sabe? A gente, apesar de dizer o óbvio, às vezes tem que ser dito e tal, mas eu não deveria ter que dizer a um líder, a um empresário, que ele não pode contratar pessoas iguais a ele o tempo todo, ou que ele pode ter qualquer restrição que não seja a entrega, né, do profissional. Claro. Eu quero te perguntar sobre isso, né? Como é que você lida com isso? Porque você atua seriamente, especificamente com saúde mental, Sim. né? Então, como é que você lida na sua empresa como empresária com esse tema da diversidade? O que é que importa? O quão diversa é a sua equipe, né? E o quanto esse tema é relevante para você ou não? Enfim, como é que você vê isso na sua dinâmica? Fá, sendo bem sincera com você, assim, se você me perguntar, né, sobre essa questão da diversidade, qual é a religião deles, eu nem sei, né, assim, porque isso pouco me importa de verdade, sabe, assim, se é do candomblé, se é evangélico, se é católico, né? Raça, cor, origem importa, social. Assim. Eu acho que o que vai definir eu contratar alguém é o meu sentimento mesmo, né? Se aquela pessoa vai contribuir com o que eu acredito, né, ser importante para a empresa. A gente cuida de pessoas que estão em sofrimento. E o que eu realmente toco na entrevista é nesse ponto, né? Assim, e tento perceber o quanto aquela pessoa, né, vai ser sensível para entender isso, vai ser empática com o outro, vai ter escuta, né? Porque, enfim, desde do telefone que toca, que a pessoa quer atender, né, até ali a recepção presencial, a gente está já cuidando, né? Claro. A gente está contribuindo para que essa pessoa melhore a vida. Então, para mim, é isso que importa, né? Que eles entendam os valores que eu carrego, né? Então, de verdade, assim, nem sei te dizer, né? Quais são os hábitos, os costumes, as crenças dos meus funcionários, assim, né? O que importa é que lá eles vestem a camisa da empresa, né? Eles respeitam o meu paciente, né? O paciente que vai lá. Claro. E para mim isso tá suficiente, né? E confiar, essa relação de confiança, né? De ser muito direta. Para mim, é isso que importa, entende? Não, perfeito. E você tocou na palavra-chave. O que não pode ser diferente é a minha relação com os valores da organização. Exatamente. Com os valores, com a cultura organizacional. Sim. Se você tem a clareza da importância do que é cuidar do paciente, do que, no seu caso, do paciente, eu não posso conceber que eu vou chegar na sua clínica e alguém vai me atender com uma cara rabugenta, vai ser indelicado comigo, vai ser grosseiro, porque eu já não gostaria de estar ali.
Se eu faço terapia sob o ponto de vista de desenvolvimento pessoal, ok, é uma ação de investimento, mas você trabalha com pessoas que estão com algum Às tipo vezes, de patologia, de adoecimento, claro. né, na saúde mental, com sofrimento muito profundo. Então, eu não posso estar num lugar que não seja para me acolher. Exatamente. Né? E qualquer profissional que ali esteja precisa ter essa compreensão. Exatamente. Ou que me discrimine, ou que diga aí, lá vem um maluco, né? Que trate isso de maneira pejorativa, né? O adoecimento como frescura, ou qualquer coisa do gênero, né? Perfeito. Porque ainda existe, eu acho que muito tabu com relação à doença mental, ao adoecimento mental. Né? E não são profissionalizados. Perfeito, Amanda. Então, cabe a mim sempre pontuar isso aí, ó. Às vezes, vai acontecer de ter um paciente ou outro mais demandante, mais agressivo até. Sim. E aí, assim, vamos ter o cuidado de não trazer para o pessoal. Aquele paciente está em sofrimento. Então, às vezes, o que ele quer é atenção, o que ele quer é urgência no atendimento. Então, esse é meu papel, porque eu sou da área de saúde mental. Claro, né? claro. Então, eu tenho que ensinar um pouco a eles isso, né? A ter essa outra visão. Ele não está sendo agressivo apenas porque ele é uma pessoa né, intolerante. Ele não está bem. Então, vamos ajudar. Sem sombra de dúvida. E você sabe de uma coisa? O que eu acredito que algumas empresas, para esse tema ser tão falado ainda, algumas empresas, né, alguns empresários e empresárias, alguns líderes ainda não se deram conta que diversidade é um diferencial competitivo. Sim. Deste mesmo diretor que falava sobre o que não é core business, você terceiriza, ele também dizia lá atrás, né, finalzinho da década de 90, que qualidade naquela época não era mais uma questão de diferencial, era uma questão de sobrevivência. Eu vou trazer esta fala dele para a diversidade. Não é um diferencial, é uma sobrevivência. Sim. Os processos de inovação vêm da diversidade. Sim, com certeza. Quando nós montamos equipes, nós precisamos montar equipes de natureza complementar. Eu não posso pensar em equipes que tenham todas o mesmo modelo mental, o mesmo pensamento. Então, a diversidade ela é um valor competitivo. Claro. Ela é algo para fazer o negócio acontecer e girar de maneira diferente. Não pode ser visto como uma imposição do governo. Né? Algumas pessoas ainda travam com isso. Mas eu estou tendo que fazer isso porque o governo... Não te impõe. É uma miopia você não enxergar o valor disso. Né? Acho que esse é o grande ponto. Né? Ô, Amandinha, deixa eu te contar uma novidade. Eu não sou profissional da sua área, mas ano que vem eu vou fazer formação em psicanálise. Que legal! Pois é, tomei essa decisão aí. Minha equipe está meio revoltada, porque eu sempre fui apaixonada por TCC e por Jung, e eu fico brincando, né, que psicanálise é uma coisa muito diferente de tudo. Mas eu quero fazer essa formação para aprimorar o meu repertório, inclusive porque eu lido com alto executivo, né? As dores da nova geração são muito diferentes das dores da minha geração. É verdade, mudou muito mesmo. E quero trazer isso para o mundo corporativo, claro. Eu quero esse conhecimento para o mundo corporativo. Mas uma coisa que eu já estudo há muitos anos, um tema sobre o qual eu me debruço com um relativo à frequência, né? Com muita frequência eu diria, porque eu lido com essa liderança que está no alto nível, é a psicopatia corporativa. Sim. Né? Claro que eu não tenho a habilidade técnica para diagnosticar um psicopata, sim. Né? Isso cabe a um psiquiatra, um profissional de saúde mental. Mas a psicopatia corporativa, ela traz uma série de elementos que a gente vai estudando, que tem uma correlação, e estão muito vinculados a posturas narcisistas, a comportamentos autocentrados, a pessoas que são muito motivadas por status e por poder. Ou seja, o ego ele se estabelece ali na frente, né, e guia. Eu participei, na época que eu trabalhei na Credicard, de um projeto que era transformador para a gente, e o vice-presidente que conduzia esse projeto, ele dizia o seguinte, que o nosso grande desafio era a supressão dos nossos egos. Perfeito. Se nós tivéssemos esse cuidado, o nosso projeto seria bem sucedido. Era só isso, né? Porque era um projeto de grande porte, que ia impactar a empresa toda, 7.000 pessoas. Na sua área, com saúde mental, lidando com profissionais que dominam este tema e que, naturalmente, também têm as suas próprias questões. Como é que você cuida disso para não permitir que este ego, em especial entre os médicos, né, que é uma classe, por vezes, tida como vaidosa, né, de maneira geral. Como é que você cuida para que isso não interfira na gestão e não atrapalhe, né, a dinâmica de relação entre as pessoas e de resultados que você precisa alcançar? Acho que, primeiro, tudo começa na seleção, né? Quando eu já percebo
que aquele profissional, ele traz esse elemento, essa característica, né? E de uma forma mais exacerbada, que eu percebo, poxa, não é muito o perfil que eu gosto, já é ali um ponto de partida para eu pensar, vai valer a pena ou não ter essa pessoa na minha equipe, né? Sim. Porque no processo, na entrevista, a gente já vê muitos elementos, né? Sim. E assim, graças a Deus, eu venho formando uma equipe muito bacana, né? E eu acho que isso pode falar também muito de como eu me porto naquele ambiente. Então, assim, primeiro falando do meu ego, né? Eu sou uma pessoa de muito pouca vaidade nesse sentido, sabe, Fá? Eu sempre brinco até com meus funcionários, que assim, a minha vaidade na empresa é pagar o pessoal em dia, né? E assim, prestar um atendimento de qualidade. Eu sempre falo isso, né? Porque eu quero ser realmente vista, assim, eu quero que meu nome seja falado por alguém que pague em dia, por alguém que respeite seus funcionários e que preste um serviço de qualidade, né? Perfeito. Mas assim, mais do que isso, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, né? Então, assim, eu procuro sempre, quando eu vou me portar aos médicos lá, ou aos psicólogos, a falar do quanto aquilo é importante para o paciente. Se tem alguma coisa a ser definida, se tem alguma necessidade de mudança, né? Porque às vezes a gente tem no meio do caminho aí, ajustar horários, ajustar agendas, ajustar comportamentos. Então, Sim. o que é melhor para o paciente, né? Porque a minha ideia é essa, né? O que é que vai trazer mais qualidade para o atendimento? O que é melhor para o paciente? Então, a linha sempre tem que ser essa. Sim. E seguindo essa linha, eu vou ali ajustando o que for necessário, entendeu? Perfeito, então, perfeito. assim, eu procuro ter esse cuidado, tá? Eu te pergunto sobre isso porque eu já vi muitos problemas graves em organizações causados por líderes com esse comportamento, Sim, sabe? sim. A gente teve uma situação muito crítica de um profissional da área de tecnologia com uma postura extremamente egóica, né, narcisista, a ponto de não desenvolver a equipe dele, porque entendia que se a equipe tivesse mais desenvolvida, ele estava ameaçado, perderia o lugar dele. Veja que coisa louca, né? Tratar, e os comportamentos observados são sempre esses, né? De concentrar o poder, de ter uma liderança coerciva, né? De trabalhar numa dinâmica de medo, fazer com que os outros tenham medo. Muito complicado. Eu tenho muito medo de quem causa medo nas pessoas, porque as relações não devem ser de medo, mas de respeito. Isso não vai funcionar. Você não vai sustentar vai adoecer, isso. Perfeito. Pessoal, enfim. Perfeito. E com a dinâmica do medo, o que você gera no outro é ódio. É mágoa, não é admiração e respeito. Com certeza. Então, as relações de liderança não podem ser pautadas por medo. Então, pessoas que tendem a ter essa natureza, comportamentos de passar por cima de colegas, né, de levarem para alta liderança informações de colegas que não cabiam. Né? O colaborador trazer uma ideia, é horroroso isso. E o líder se apropriar disso. Rapaz, o maior sucesso que você tem como líder é quando sua equipe brilha. Claro. Porque você contribuiu para aquilo. E é bom que eles brilhem. E é importante que eles saibam mais que você, porque você tem que estar cuidando de outras coisas. Sim. Se sua equipe não for mais qualificada que você, tem alguma coisa errada nesse processo. Porque você vai se fazer sempre necessário, absurdamente necessário. E você não vai poder alçar outros voos. Perfeito. Né? Então, essa dinâmica de ego, na verdade, eu enxergo como uma grande insegurança do profissional. Concordo. Né? Talvez uma insegurança patológica, porque acho que insegurança, a gente daqui a pouquinho vai falar sobre isso, todos nós temos em variados momentos da vida, mas aquela coisa que é já patológica, que habita em mim e eu preciso me posicionar, aquela coisinha do bicho acuado ataca, né? Então eu internamente me sinto sempre muito sob ameaça. E aí eu vou desdobrar e ter comportamentos como líder, como empresário, que assim... A gente está atendendo um cliente há pouco tempo, numa proposta comercial, que a gente ouviu isso. O profissional tem uma empresa há mais de 30 anos, ele não admite ser questionado. Ele não acata nenhuma outra sugestão. Tem que ser exclusivamente do jeito dele. E aí a gente se questiona, ele nunca erra? Ele nunca vai vacilar, sabe? Todas as decisões... Não existe, claro. Não existe. Inclusive, recentemente, eu faço de vez em quando assim, uma pesquisa bem amadora mesmo, né? Eu boto umas perguntinhas sobre como é que eles se sentem trabalhando na empresa, né? Quais são os pontos positivos e os pontos... E as críticas mesmo, os pontos a melhorar. E é muito legal, assim, porque eu já tenho uma relação muito próxima dos meus, né? Tanto funcionários quanto a equipe que atende, né? Então, assim... Aquele espaço é um espaço que eu estou ali totalmente aberta
para ouvir e vem muita coisa importante. Sim. Vem muita sugestão bacana, né? Inclusive de essa meninada mais nova, né? Que tem aí, tá 20 e poucos anos, que tem uma ideia, uma cabeça muito mais aberta, até para essa questão de mídias sociais, né? Que eu já não estou tão atenta. Recentemente eu iniciei um programa de podcast e minhas funcionárias, coloca o QR Code, não sei onde, faz isso, faz aquilo. Eu falei, nossa, adorei. Então, assim, sempre a gente tem, eles vão ter o que contribuir, né, com a gente. Então, muito, todo estar tempo. nessa postura é muito complicado, né? Assim. E puxando já esse tema da insegurança, que, né, é diretamente relacionado, em que momento você já se sentiu insegura na empresa, nessa sua trajetória? Como é que você lidou com isso? Olha, quando você me perguntou, eu lembrei da pandemia, né? Assim, na pandemia, eu estava grávida já de 7 meses, né? E eu já ia começar a ir reduzindo o ritmo, sim, e, né? Passando assim mais as minhas atividades para Matheus, que é o meu funcionário do administrativo financeiro, sim. E eu ia começar a relaxar para me preparar para receber meu segundo filho, né? E veio a pandemia, veio a necessidade do isolamento e eu fiquei muito preocupada. O cenário foi muito preocupante porque eu não sabia o que viria. Todos nós, né? Todos nós não sabíamos o que viria. Só que, para mim, foi um pouco mais forte a insegurança por eu estar ali tendo um bebê, né? Eu precisava ser mãe, né? Meu instinto ali falava mais forte. E eu tive muita insegurança nesse momento, mas graças a Deus a minha equipe me apoiou, a gente seguiu junto. Eu não consegui, obviamente, relaxar, né? Sim. Fiquei ali sendo mãe também, sendo empresária, mas deu tudo certo, né? Mas foi um momento de muita insegurança. E no meu dia a dia, acontecem muitas situações em que eu tenho que tomar decisões e que não sei muitas vezes o que fazer. Eu sou sócia única, né? Eu não tenho eu sou proprietária única, então assim, eu preciso decidir, né? Eu preciso tomar decisões. Então, se é uma coisa que eu aprendi ao longo desses 10 anos, é que às vezes a gente vai errar, mas que a gente vai aprender com o erro e tá tudo bem, né? O que a gente precisa é definir. Não dá para ficar no não sei o que fazer, né? Recentemente eu ampliei, né? Eu fiz uma clínica infantil também, que durou 2 anos, deu certo por 2 anos, mas eu precisei fechar, porque no mesmo período eu precisei descredenciar um plano, que o casamento já não estava dando certo e eu entendi que não estava para continuar, e descredenciando esse plano eu ia perder muitas vidas. Perfeito. Então eu ia precisar diminuir o meu tamanho. Claro. E eu lembro que eu conversei, né, com uma pessoa muito próxima a mim, que é também administrador, e ele falou, ó, tempo é dinheiro. Se você tá vendo que a coisa já tá, né, indo num caminho que não vai ser bom, já toma atitude. Exatamente. E aí eu precisei ser rápida para fechar a clínica infantil. Sim. Né? Eu tinha certeza exatamente de que era o melhor. Não sei se a gente tem, né? A gente toma decisões e vai vendo e vai aprendendo. Exatamente. Né? Então, assim, empreender, né? Estar aí nessa dinâmica. Meus dias não são iguais. Todo dia é uma novidade. E é isso que me alimenta, sabe? Te movimenta. É isso que me movimenta. E você tocou num ponto sobre a insegurança na liderança. Para mim, a gente tem um remédio extraordinário. Pedir ajuda. Sim. Sabe? E assim, quando eu falo de pedir ajuda, quando eu fiz a formação lá em 2005, por aí, do PDCA, da metodologia, Falcone, ele dizia o seguinte, se você não sabe o que fazer, se você tem dúvida, está faltando conhecimento. Se está faltando conhecimento, vai buscar conhecimento. Sim. Então, a diferença para aquele resultado que a gente quer alcançar é o conhecimento que a gente não tem. Então, a gente vai buscar conhecimento, e aí entra o que a gente percebe que muitos líderes travam, e aí esse tema tem relação com o que a gente discutiu há pouco, de eu estar num lugar de sabedoria absoluta. Que não existe, né? Ser empresário, eu sou o dono da empresa, o dono da empresa. Não, ele não existe. Então, a busca de ajuda... Eu faço parte de uma rede de empresários, de um grupo de networking há 5 anos. E eu lembro que quando eu fui na primeira reunião, eu disse, eu não saio mais desse lugar. Na hora... Você faz uma afiliação, né? Você tem um investimento anual. Porque você disse, eu sou sozinha e não tenho sócio. Eu também, você sabe da minha dinâmica, eu também não tenho sócios.
E é uma posição muito solitária. Sim. Você responde Você por, quer uma por opinião. ainda que seja um número menor de pessoas, você responde. Então, eu fiz 4 anos de contabilidade na Federal, mas eu não domino, eu não sou contadora, Sim. né? Aí você tem as questões de marketing, as questões financeiras, as questões contábeis, as questões jurídicas. Tem muita coisa que envolve uma dinâmica Sim. empresarial, tecnologia da informação. Então, você precisa buscar conhecimentos, buscar informação, buscar parceiros. E não é que você passe a dominar. Então, eu entendo que, para mim, 2 coisas são fundamentais nesse processo de resolver os meus momentos de insegurança. Primeiro, usar o estilo de liderança democrático com a minha equipe, que é o que você falou muito bem, e escutar. Muito, então, gente, como é que vocês acham que é isso? Isso aqui funciona, isso não funciona, como é que a gente vai fazer isso? Eu estou com essa ideia, quero fazer isso por isso. Não levar para as equipes as nossas decisões como vai fazer porque eu estou mandando. Sim, claro. Tudo tem uma razão. Claro. Olha, vai fazer porque eu pensei nisso, isso para mim faz sentido, desse jeito a gente chega nesse resultado. Sim. Como é que você... Claro que isso requer naturalmente maturidade de quem você está trazendo. Mas abrir o espaço para o diálogo. Se a pessoa não sabe te ajudar com aquilo, ela pode te fazer uma pergunta que eu faço muitas perguntas burras quando eu faço consultoria. Quando eu estou no papel de consultora, o que eu acredito que diferencia muito o meu trabalho é fazer perguntas que para mim são burras. Para você tem a resposta, mas você talvez esteja tão imerso na dor e no problema que você não conseguiu pensar naquela pergunta que eu chamo de burra, e ali está a solução daquela questão. Sim. Que a gente enfrenta. Sim, claro. Né? Então, com a equipe, você abrir um espaço para o diálogo, porque eles estão vivendo a sua rotina com você, sabem do problema, às vezes, antes de você, antes de mim. E buscar estrategicamente essas parcerias. Então, eu entrei nessa... há 5 anos, como eu te falei, nesse grupo de empresários, que eu tinha ali especialistas variados. Então, toda semana eu tinha a chance de aprender algo diferente e saber, uau, isso que eu não domino, eu já sei com quem contar. Exato. Eu já sei para quem recorrer, eu já sei quem eu posso contratar como um consultor, como um orientador, como um mentor. Porque, e aí eu me sinto segura, não porque eu tenho todo o conhecimento, mas porque eu sei os caminhos para chegar naquele conhecimento. E uma coisa importante frisar, Fá, assim, você sempre esteve do meu lado nesse acompanhamento mensal dos meus números, né? Sim. A Arta veio exatamente nessa missão, porque eu era amadora, né? Eu tinha minhas planilhas lá que funcionavam, mas conforme a clínica foi crescendo, eu precisei de uma coisa mais estruturada, mais profissional. Sim. E você chegou nesse momento, né? Na vida da Clínica Mar. E exatamente por eu já ter esse controle direitinho dos meus números, é que eu pude antecipadamente, né? E você acompanhou esse processo todo do fechamento da Kids, é que eu pude, assim, visualizar, né, lá na frente, que a coisa poderia ficar complicada, já que eu ia descadenciar um plano, como é que ia ser manter esse espaço maior, né? Com menos 750 vidas. Sem sombra de dúvida. Então, esse controle foi fundamental. Esse controle que a gente faz, né, mensalmente, né, dos números, foi para mim fundamental, porque eu tinha tudo organizadinho e eu sabia qual o melhor caminho a trilhar. Você não estava cega. Eu não estava cega. Você estava vendo. A dinâmica do quem não mede, não gerencia, né? E eu lembro que na época, assim, eu tinha muita preocupação de como a equipe ia me enxergar, porque assim... Obviamente, a clínica infantil foi um novo passo, né? Foi um passo ousado, porque foi ainda na pandemia ali finalizando. Então, foi um passo ousado, mas a gente precisa ser ousada mesmo e arriscar, né? Porque não dá para ficar só esperando ter certeza do que vai acontecer. E Amandinha, sobre esse aspecto, eu nem acho que foi tão ousado, porque você viu o quanto a demanda de criança e adolescente surgiu na pandemia. Exatamente. Claro que foi ousadia, mas foi uma ousadia com dado. Meu olhar de psicóloga. Tinha um dado ali, as famílias as crianças estavam adoecidas muito mais na pandemia, no isolamento. Com certeza. E foi exatamente, surgiu em mim o desejo de cuidar dessas crianças, né? Sim. E eu lembro que quando eu fechei, eu tive a preocupação de escrever para a equipe, né? De finalizar esse processo. Era um luto meu também. Claro. Né? E eu sabia que de muitos profissionais que trabalhavam ali, né? Mas assim, eu não excluí a clínica infantil da vida da Mar. Eu apenas transferi, né, para o endereço antigo. Né? Eu fiz lá um corredor de atendimento infantil. E aí decorei as salinhas, né? Mas, obviamente, eu fiz uma cartinha, expliquei porque que eu estava fechando, expliquei o que estava acontecendo, mas que eles confiassem em mim,
que as coisas iam continuar e não ia ser ruim, né? Sim, é um passo para perfeito. trás que a gente poderia depois dar outros para frente, como aconteceu. Né? Então eu tive esse cuidado de que a equipe entendesse. E o que você falou foi um caso de avaliação de performance. Talvez nem um passo para trás mesmo, porque o atendimento foi mantido, as famílias continuaram assistindo, os profissionais continuaram. O que você tomou foi uma decisão assertiva versus demanda. Responsável. Então, às vezes, a gente mantém estruturas por vaidade. A gente não pode se apegar a isso, de ou forma por apego. alguma. Exatamente. Quando já não dá mais para ser daquele jeito. Exatamente. Não dá a gente mais precisa ser racional. Precisamos. Né? Obviamente, foi um luto. É isso, doeu, causador. Foi sofrido, mas eu estava pensando é para o bem comum. Exatamente. Né? Na saúde da clínica, na saúde financeira. E de todas as pessoas que dependem da clínica, sem sombra de dúvida. Bom, você trouxe um evento traumático de luto. Eu fico pensando sobre sincronicidade. Essa é uma palavrinha boa. Porque a gente tem esse momento nosso de bate-papo pensado, né? Então, a gente senta aqui, é uma conversa leve. Eu sempre tenho cuidado de dizer isso para o meu convidado, para a minha convidada, é uma conversa leve. Mas a equipe, né, que cuida disso, Rafinha, Lari, elas pensam nesse momento. Elas pensam em temas que a gente possa conversar. E elas escrevem isso numa ordem que a gente não fica seguindo. Eu abaixo aqui, dou uma olhada no pensamento, mas não precisaria. Sim. É impressionante como é tudo muito flui, né? Porque a gente acabou de falar sobre essa questão do luto. Sim. E pelo trabalho das meninas, elas me propuseram, vamos falar de esgotamento, vamos falar de burnout, perfeito. Vamos falar. E um luto é um gerador de esgotamento. Sim, por exemplo, claro, um luto como esse que você, né? Não é o luto da perda de uma pessoa, mas de uma perda, né, de um processo. Então, eu imagino que, em especial pós-pandemia, você deve ter lidado muito com isso nos pacientes. Mas eu quero ouvir o teu olhar como empresária mesmo. Como você cuidou disso? Se você teve casos de esgotamento na sua equipe ou de medo na sua equipe nesse processo pós-pandemia. Essa mudança toda, essa aceleração toda que a gente vive, né, de burnout, de esgotamento. E o que é que você conseguiu implementar? O que é que você conseguiu pensar de estratégias para lidar com isso? Para cuidar de quem cuida? Sim, sim. Sabe? É interessante que, assim, eu citei há pouco que eu estava num processo de ter meu neném, né? Meu segundo filho, que eu ia diminuir o ritmo para esperar esse bebê, né? E tudo mudou, né? Eu tive que me reinventar. E naquele momento, a minha equipe precisou muito de mim. Porque eu sou a líder, né? E nessa hora que a gente é testado mesmo, tipo assim, qual é o seu poder de liderar aqui nessa situação, né? E, de fato, eu precisei dar muito apoio a eles, né? Dizer assim, gente, vamos ter calma, né? Conseguir, de forma rápida, criar uma estratégia que cada um ficasse na sua casa, né? Por uma questão de segurança. Claro. E aí, eles iam na clínica apenas para imprimir as guias, né? Por uma questão de necessidade mesmo do processo de faturar. De faturamento. Né? Mas, assim, o maior tempo eles estavam em casa, né? No seu conforto, na sua segurança. E, assim, pensei numa estratégia que todo mundo conseguisse funcionar, né? Trabalhar e a clínica não parar, porque os pacientes precisavam ainda mais da gente, né? Perfeito. Então, mas eles tinham muito medo, sabe? A equipe tinha muito medo, inclusive, do futuro da clínica. Né? Sim. Enfim, o medo foi o fator principal, né? Que norteou a gente, né, na pandemia. Sim. Medo de morrer, medo de perder pessoas queridas, né? Medo do desconhecido e depois o medo de como é que iam ficar as empresas, né? Claro. Medo de perder os empregos e como é que ia ser. Então, nesse momento, eu precisei realmente ser alicerce para a minha equipe, né? E dizer, olha, gente, vai ficar tudo bem, né? A gente está numa situação confortável financeira, tá tudo organizadinho. Então, assim, vamos continuar trabalhando, vamos fazer o que a gente pode. E que a coisa vai continuar, vai caminhar. Então, assim, eu precisei, de fato, cuidar deles, assim, para dar mais segurança, sabe, Fá? Sim. Nesse momento de muita insegurança mesmo, né? De muita angústia. E de lá para cá, né? A gente superou, né, esse aspecto, mas eu entendo que deixou muitos aprendizados para a gente, né? Você percebe, ou nos seus pacientes, né, ou de maneira geral, um aumento Sabe o que é que eu penso? Estou te perguntando isso e falando desse aspecto, porque eu vivi um conflito com isso pessoal. Porque eu não percebi os sinais do meu esgotamento. E não percebi os sinais do meu esgotamento porque eu sou muito apaixonada pelo que eu faço.
Então, a minha dinâmica de trabalho me dizia o seguinte, não, é só volume. Como eu gosto de trabalhar, como eu gosto do que eu faço, é só volume, é só volume, é só volume. E ele me cobrou um preço alto, né? Muito alto, quando eu passei por esse processo. E era engraçado, porque a minha maior preocupação, por incrível que pareça, era, meu Deus, porque você falou, eu fui o alicerce para a minha equipe. Como é que nesta condição, eu líder, né, eu responsável pela empresa, serei o alicerce? Entende? Então, assim, como isso é desafiador para a gente. Então, né? Eu queria te ouvir falando disso para o empresário, para o líder, sabe, Amandinha? Para o empresário. Aqui, recomendações você traz. Como é que observa? Eu lembro que a primeira vez que o médico me disse isso, eu tive uma crise de sinusite, fui parar no hospital e digo, tá louco. Não, eu sou profissional que chega nas empresas falando disso. Claro que eu não estou com nada disso, não tem isso. Então, eu desconsiderei. E depois eu entrei numa crise achando que o trabalho causou o meu adoecimento. Mas não foi o trabalho que causou o meu adoecimento. Até eu entender isso, era a forma como eu estava lidando com as questões e não foi só isso, com todos os outros fatores ao meu redor. Com todas as outras coisas que estavam acontecendo na minha vida de maneira geral, né, e que mereciam uma atenção, até um olhar para essa questão do cuidado. Então, essa sempre foi a minha angústia. Mas eu não posso adoecer, porque se eu adoeço, quem cuida da minha equipe, da minha empresa e do meu negócio, né? Como é que a gente, como profissional de saúde mental, né? O que é que você traz para a gente sobre como a gente lidar com esses momentos? Porque vai chegar a todos nós. Sim, vai ter um momento de tensão maior, de desgaste maior, uma situação específica. Como é lidar com isso sem essa culpa, sabe? Eu lembro, Fá, que assim, logo depois da pandemia, eu ainda tinha um bebê em casa, né? E assim, eu senti também, em muitos momentos, esse esgotamento, né? Esse cansaço exagerado, essa coisa de precisar parar, né? E como eu sou da área, eu já tinha esse ponto de atenção, né? Poxa, será que eu tô... Em algum momento eu falei, será que eu tô estafando, né? Será que eu tô entrando num burnout mesmo? O que é que tá acontecendo? Porque eu tinha 2 filhos pequenos, né? Na época, um bebê ainda... E muita coisa para dar conta, né? Então, assim, obviamente, a privação de sono, tudo isso foi um somatório para mim, no meu caso. Mas como eu já sou da área de saúde, né? Eu já tinha... A anteninha já estava ali, né? Ligada. Para... Opa, eu tenho que me cuidar. Eu posso estar estafando, eu posso estar num processo de começar a ter um burnout, né? Então, eu acho que é importante, primeiro, ouvir o nosso corpo, sabe? Ouvir... O que é que está acontecendo, né? O nosso corpo fala, né, Fá? Então, assim, se a gente não está dormindo bem, se a gente não está se sentindo feliz nas situações que antes trazia alegria, né? Ou se a gente está tendo, assim, mais dificuldade mesmo de fazer determinadas atividades que antes eram mais fáceis, né? É se observar mesmo e procurar ajuda, né? Sim. Então, eu sempre estou em terapia. Eu também estou puxando agora a sardinha para mim, né? Claro, e deve. Eu sempre estou em terapia. Faço abordagens diferentes. Agora estou na psicanálise, que amo também. Que legal. E lá na clínica eu tenho também esse cuidado de colocar todas as abordagens, porque eu acho que todas têm sua contribuição. Perfeito. Né? Então, assim, eu estou sempre em terapia porque é necessário. A gente está num momento em que a gente tem que entregar demais, é muita cobrança, é uma falta de tempo, né? Enfim, e as pessoas vieram da pandemia mais ansiosas mesmo, isso é fato. Sim. Hoje a gente tem um aumento, inclusive, da procura por psiquiatria em crianças e adolescentes, que é importante, sabe? Inclusive, é um tema do meu podcast, é a ansiedade na infância e adolescência. Porque os pais estão meio sem saber como conduzir. Como lidar com isso. Porque a gente passa para as crianças, né? Sim, essa sensação mesmo de estar sempre se sentindo ameaçado porque algo vai acontecer, né? Então, eu acho que a pandemia também trouxe deixou muito claro, assim, a importância da gente cuidar da saúde mental, né? As pessoas talvez antes tivessem mais preconceito e agora, porque precisaram, por estarem adoecendo mesmo, estão buscando mais, né? Claro, o que é bom, por um lado, porque se as pessoas buscam mais, elas conseguem mais rapidamente resolver, mas é preocupante porque tá todo mundo... Tem uma demanda. Exatamente, com demanda, não é né? preventivo, né? Já é corretivo. A gente está num momento em que a ansiedade está perto de se tornar proporcionalmente, tipo, natural. Tipo, a metade das pessoas está ansiosa. É ansiosa. Não, eu trabalho com... Eu fui buscar essas informações para o que a gente trata nas empresas
E o relatório da OMS divulgou que o Brasil é o primeiro lugar em ansiedade no mundo. Somos nós, são as pessoas que trabalham conosco, Pois são as pessoas com quem a gente se relaciona todo o tempo, né? São muitas inseguranças, né, aqui. Muitas. Medo de ser assaltado, medo de morrer, medo de... A questão a insegurança financeira, Sim, né? O que é que pode acontecer. Então, assim, são muitos fatores, né? E com a pandemia, então... Eu acho que ela mostrou essa coisa, né? Muito forte. Buscar ajuda, fazer terapia. Eu fico brincando que o CRP tinha que me pagar, né? Sabe? Porque eu mando todo mundo para terapia. Acho né? ótimo. Você sabe disso, inclusive. Sim. E já tem uma outra pessoa hoje, inclusive, para você. Já mandei. Daqui a pouquinho vai estar no seu contato. Mas é isso, é ouvir, né, Fá? Ouvir o nosso corpo. O que é que está acontecendo? Que eu não estou bem, né? O que é isso? Por mais que eu sou psicóloga, né? Mas às vezes eu me paro e pergunto assim, eu estou ansiosa, eu estou com alguma inquietação, por que será? Né? O que é que aconteceu para eu estar assim? E não apenas não dar atenção a isso, entendeu? Deixa aí que como se fosse se resolver sozinho. É bobagem, não vai resolver sozinho. Ou se fosse resolver sozinho, né? Pois é, você falou de sobrecarga, falou da época da sua gravidez, né? Do nascimento de Caio, que era uma fofura. Seus filhos são lindos. Delegação. Delegação é uma das coisas que eu enxergo na liderança como uma grande causa de estresse. Na verdade, não a delegação, a falta de delegação. Sim. A centralização, né? De muitos empresários e muitos líderes entenderem que do jeito deles é melhor, que eles têm que segurar na mão deles. Você já teve dificuldade para delegar? Fá, quando eu descobri que isso aí era assim... Nossa, hoje eu tenho muito mais qualidade de vida e flexibilidade no meu tempo, porque eu deleguei, sabe? E claro, não é delegar apenas e deixar. Delegar, fiscalizar, orientar, né? Como é que você quer, assim, como é que você entende que você acompanhar. Mas assim, fez uma diferença na minha vida quando eu fui entendendo isso, porque assim, no início da Amar, eu não tinha filhos, né? Eu era uma menina de 20 e poucos anos, então... Era tudo muito comigo mesmo, era uma empresa menorzinha e tal. Então, eu de fato, eu era responsável por muitas atividades, né? Por muitas funções. Conforme a Amar foi crescendo, eu fui precisando ter uma equipe maior, claro. E quando meus filhos vieram, né? Começou com Clarinha e depois Caio, eu precisei delegar, né? Claro. E achei muito importante, muito necessário, né? Você tá ali formando pessoas, você tá ali ensinando outras, né? Outras funções, coisas novas, né? Então, assim, se tem uma coisa que eu faço com muita tranquilidade é delegar, né? Eu tô ali ensinando eles a crescer, a entender como eu tô pensando e, assim, recentemente mesmo, né? Eu atribuí a Matheus algumas funções que antes eram só minhas, até de ouvir o call center, de entender como é que tá o atendimento da clínica e eu ouço primeiro a opinião deles sobre aquilo e depois eu vou ouvir também a ligação e a gente ali troca ideias. E é maravilhoso, porque todo mundo tem capacidade, né? De crescer, de evoluir, de contribuir. Às vezes uma coisa que eu via de uma forma, ele vê de outra, né? Então, assim, se tem uma coisa que eu gosto de fazer é delegar, sabe? Eu acho que é rico para todo mundo, eu acho que todo mundo sai ganhando, né? Eles ganham com aprendizado, com conhecimento, com a sensação de ser úteis, né? De estar ali contribuindo com aquela empresa. E eles realmente vestem a camisa porque se sentem valorizados. E eu também recebo a contribuição de ter mais tempo para mim, para meus filhos, né? De não precisar estar ali em tempo integral, de conseguir estar fora e saber que a clínica vai estar, né? Vai rodar, vai funcionar. Então, para mim, é importantíssimo delegar. E quando você usar o tempo na esfera corporativa, é o tempo da estratégia. Exatamente. Para a estratégia. Eu estou ali pensando em outras coisas, pensando em podcast, pensando é o lugar que você precisa essencialmente ocupar. Exatamente. Né? É o tempo da estratégia. Eu brigo no sentido positivo com as pessoas que têm essa dificuldade, porque elas vivem dois problemas e você falou dos dois muito bem. O primeiro é que elas limitam a equipe. Elas vão ter pessoas frustradas, mal resolvidas, pouco qualificadas,
E isso vai se reverter nos resultados que aquela empresa vai entregar. Com certeza. Seja um produto, seja um serviço, uma equipe que não está qualificada, que não está fortalecida, que não está desenvolvida, e eles vão precisar viver. Aí a pessoa às vezes me diz assim, mas Fabiola, se eu entregar, ele vai errar. Eu digo, tá, e tu nasceu sabendo? Não nasceu. Você também errou lá no começo. Claro. O que você domina hoje, no seu primeiro dia, você não dominava aquilo. Você tomou porrada, Perfeito. se virou, aprendeu, teve que estudar. E é isso. Nós precisamos permitir que o outro erre. Dar oportunidade para o outro errar e crescer. O problema não é o erro. Essa é uma coisa que eu digo direto para minha equipe. Eu gosto de errar? Não, eu não gosto de errar. Eu fico incomodada, em especial se o meu erro afetar a vida do outro, do meu cliente. Esse é o tipo do erro que me incomoda profundamente. Por outro lado, né, eu não tenho histórico nenhum no meu time das pessoas terem sido penalizadas, punidas por um erro. Sim. A dinâmica é, tá bom, eu quero saber o que aconteceu e agora como é que a gente vai resolver. Perfeito. Então agora a gente vai resolver. O meu problema com o erro se concentra em duas reações da pessoa. Não assumir o erro e não corrigir o erro. Aí eu tenho, de fato, uma grande dificuldade com lidar com isso. Então, errou, faz parte. Pronto, eu sou pedagoga, o erro faz parte do processo de aprendizado. A gente vai aprender com isso. Exatamente. O erro é fator de aprendizagem. Tá tudo bem. O que eu não posso é sentar no erro, não assumi-lo, né? Ou transferir para outra pessoa. Nem entra nessa esfera, porque aí já entra uma questão de integridade. Que aí a gente nem negocia, a gente nem bota integridade na mesa, né? Nem negocia. Mas não assumir e não buscar a correção. Não se implicar 100% para resolver, né? Então, não tem problema a gente deixar a nossa equipe errar. Tem que deixar, porque a equipe vai aprender com o erro, né? Essa semana, né? Ela não vai aparecer aqui na tela e eu não vou dizer o nome, mas ela vai saber porque eu vou dar o exemplo dela. Essa semana, a gente passou por uma situação muito curiosa, que não foi de um erro, né? Até porque a profissional em questão não tinha nunca passado por uma experiência. Ela comunicou para uma cliente nossa uma mudança no procedimento. E a cliente, ela não gostou da mudança do procedimento. Mas o tempo todo, né, a minha profissional, que é extraordinária, ficou só justificando. E aí, quando acabou, eu disse, ok, deixa eu gravar um áudio para a cliente, porque eu estava de saída e gravei um áudio. Quando a gente acabou de gravar o áudio, eu perguntei para ela, o que é que eu fiz diferente de você? Aí ela fez assim, você vendeu a empresa. Eu disse, não, eu vendi você. Porque você faz tudo isso. Então, olha que louco. Ela faz um trabalho excelente, faz tudo certo, tudo bonitinho, e não contou isso para a cliente. Então, não foi nem... Por isso que eu digo que não foi nem um erro. Ela deixou de valorizar a entrega dela, que é ótima. Então, a mudança do meu procedimento foi uma questão de uma etapa operacional que não anula tudo que foi feito antes por ela. Que não anula a seriedade com que ela cuida do processo, com que ela aciona, com que ela formaliza, com que ela... Então, virou um case para a gente naquele momento. Né? E a dinâmica foi essa. Eu mostrei como era para fazer, abordei por que você não fez diferente. E o que eu não vendi a arte, eu vendi você. Você faz isso todo dia, como é que você não valorizou o seu trabalho? A minha bronca é assim, você deixou de valorizar você. Isso. Porque a cliente não pode sair daqui achando que você não fez seu trabalho, você fez e fez ele muito bem. Ela pode não concordar com a forma como eu envio informação, tá tudo certo. Mas esse é um procedimento nosso, a gente explica o porquê mudou. Ela tem o direito de continuar não gostando? Claro que tem. Mas isso não invalidou em momento algum ou anulou a qualidade da sua entrega. Não foi minha. Eu não fiz nada disso. Eu só contei para ela o que você faz, porque eu não faço mais. Eu contei para ela o que você faz. Então, a dinâmica do erro, ela não é um problema nunca. É como, de fato, a gente vai lidar com isso. Então, o primeiro problema é que um líder que não delega, um empresário que não delega a causa, é ter uma equipe limitada. Exato. Ter uma equipe que não vai ter a chance e depois de vai se discutir. Frustrar, né? O pior é isso. Ele vai ficar escravo do negócio. E vai perder a motivação. Empresa. Toda a vida ele é empresário, ele é líder. Sim. Como ele vai avançar? O colaborador vai perder a motivação sempre. E porque ele ele vai ter autonomia. Com a necessidade da presença dele ali. Ele se vê na condição de fazer mais, de contribuir mais. Você sabe que a gente faz uma avaliação, um teste com os líderes, quando a gente faz formação de liderança, que mede os 4 estilos de liderança. O quanto você dirige, ensina, apoia e delega. E os meus 2 estilos predominantes é de ensinar e delegar. Rapaz, eu tenho que ter um cuidado enorme, porque a gente tem que usar os 4. Né? Cada situação pede uma coisa.
E Rafa, essa eu vou falar o nome porque, coitada, foi tanto no fogo. Rafa era muito jovem quando a gente começou a trabalhar, quando ela veio trabalhar na Arta. E com pouco tempo ela foi me dando segurança que eu dizia, estou indo ali, toma isso aqui. E aí a frase dela era, ai meu Deus. Eu não lembro mais se era Deus ou Jesus, porque ela fazia uma variação de ai meu Deus e é Jesus. Pela dor do problema, ela consultava o pai ou o filho, a depender do que eu jogava no colo dela, né? Que eu sempre dizia que eu ia jogá-la no fogo. A depender do fogo em que eu colocava, ela apelava, ou mais para o pai ou mais para o filho, né? E é um risco. Eu estou assumindo uma coisa que a gente tem que ter cuidado, porque se a pessoa não está pronta, é claro que ela me dava a confiança necessária para que eu delegasse. E eu entendi a insegurança dela. Mas era uma estratégia de gestão para que ela vivesse aquilo e ela sabia que eu não ia desampará-la. Claro. Na correção ou no apoio. Mas eu tenho que ter um cuidado enorme, porque eu tenho tanto essa preocupação de delegar para a pessoa aprender, que eu vou deixar a criatura desesperada na vida. Toma um susto, né? Então, o pilar do ensinar ajuda muito, que é o que você falou. Então, eu sento com o Matheus, ele me ouve no call center, eu ouço, e a gente alinha, porque todas as pessoas têm contribuição para dar. Sim, claro. Esse é um ponto muito importante para registrar. Nós precisamos acreditar e compreender fortemente que todas as pessoas têm valorosas contribuições para fazer. E a gente selecionou elas por isso, Por isso! Por acreditar. A gente precisa orientar, desenvolver, acompanhar, reorientar, inclusive, mas eu não posso duvidar nunca da capacidade de contribuição do ser humano. Nunca. E eu dei o exemplo de Matheus, porque acaba que é o meu funcionário mais direto, assim, mas todos eles, entendeu, Fá? Todos eles sabem que eu estou ali numa posição de fato, escutar, de ouvir aberta, né? Minha sala fica aberta, né? E não tem esse negócio de aura que precisa... Na hora que quiser, eu estou ali à disposição para ouvir. Claro. Ou por aqui, né? Sim. Enfim. A tecnologia hoje ajuda em outros aspectos, né? Amandinha, quando eu comecei a trabalhar, eu sou geração X, né? Então, 51 anos, tinha uma fala que eu considerava bizarra e continuo considerando. Mas eu só fui entendê-la mais adulta, né? Já liderando. Ali, quando você entrar na empresa, você pegue os seus problemas e deixe do lado de fora e venha cuidar do que você vai fazer, né? Eu realmente não sei quem foi o ser que estava sob intenso sofrimento emocional, né? Ou em surto, que inventou uma frase dessa. Porque não existe a gente esquecer os nossos problemas pessoais quando a gente vem para a dinâmica do trabalho. Claro. O que eu costumo dizer é que a gente não pode transferi-los para os outros. A gente não pode descontá-los nos outros. Que estratégias, né, em especial considerando a sua experiência na sua área de atuação, de que forma você entende ou você lida com essa separação, com orientar as pessoas para separarem, né, ou lidarem melhor, não transferirem para o espaço, né, eu acho que, inicialmente, essas questões. Primeiro é importante frisar que eu tenho uma relação muito próxima com eles, né? E por ter uma relação muito próxima, a gente sempre percebe, né? Quando alguém não tá bem, quando alguém tá com algum problema, né? Ou quando eles vêm trazer mesmo, ou quando eu já percebo alguma coisa estranha e pergunto. Então, assim, eu me coloco numa postura de poder... de perguntar, como eu posso ajudar de alguma forma, né? Tem alguma coisa que eu possa fazer para você ficar melhor? Recentemente mesmo aconteceu uma situação da mãe de uma funcionária minha está internada no hospital, precisando do apoio dela principalmente. E assim, tudo que ela precisava ler era de um tempo, de alguns dias, para resolver a situação da mãe junto com os irmãos e depois conseguir ter condição de voltar, porque também não adiantava ela estar ali, mas com a cabeça fora, e isso até trazer problemas, né? Para todo mundo, para o processo, para o trabalho e, consequentemente, para a equipe. Então, eu organizei de uma forma que ela tivesse os 2 dias dela, né? De folga mesmo, para cuidar da saúde da mãe dela. E as colegas iam ali ajudar, né? Então, assim, eu acho que quando você começa, tudo começa de uma relação, né? Eu acredito muito nisso, né? Por exemplo, quando eles vêm trazer atestado para mim, eu falo, ó, isso para mim não tem importância, você sabe, né? Posso até botar aqui na pastinha para compor, mas o que importa para mim é essa relação, sabe? É o quanto eu acredito, né? E se ela fala para mim, doutora, eu não tô bem e preciso ir para casa, vá. Então, eu quero
nutrir essa relação de confiança, entendeu? Então, se eu entendo, né, que graças a Deus eu tenho conquistado isso com eles, né? E que eles não estão bem, né? De alguma forma ali eu posso contribuir com aquilo para que aquilo melhore, posso, né? Às vezes não dá pra gente contribuir tanto, mas só em ser escuta, né? E aí vem também o meu lado psicóloga, né? Só em ser escuta, só em dar atenção, só em você mostrar, né? Que ele é importante, todo mundo ali é importante, né? Eles me ajudam a fazer acontecer. Então eu preciso também ser ali um pouquinho de colo quando eles precisam, né? Então, mesmo que a gente não consiga ajudar para que aquilo se resolva, mas só em você ser escuta, né? Só em você entender aquele sofrimento e ser apoio ali, eu acho que a coisa já vai de uma outra forma, né, Fá? Eles se sentem respeitados, né? Porque você sabe que uma coisa que me chama sempre muito a atenção, eu acompanhei em algumas empresas, e até como executiva, antes de existir a ARTA, processos de desligamento. E aí tem um processo que é de gestão estratégica de pessoas, que é você fazer a entrevista demissional. Você conversar com o colaborador que é desligado, né? As áreas de gestão de pessoas fazem isso, e entender o que foi aquela experiência para ele, até para a gente também apurar o processo ali da empresa como um todo. E tinha uma coisa que, quando eu ouvia, me incomodava profundamente, né? De qualquer colaborador que viesse falar da sua liderança direta e tal, da área, era o fato de duas coisas. Ele não fazia a menor ideia porque ele tinha sido desligado. E isso vai puxar, inclusive, a minha próxima pergunta para você, que é o elemento da comunicação. Ou ele dizer que ele nunca foi escutado. Que as pessoas nunca demonstraram atenção ou importância, né? Como é que você convive com uma pessoa 8, 9, 10 horas e você não vai encontrar uma forma de dedicar? Eu sei que as nossas dinâmicas são insanas e falo isso naturalmente, né? Mas na hora que você se coloca como responsável pela gestão de pessoas, não tem como não criar o espaço para isso. Não é todo dia, toda hora, todo momento, mas você precisa, em especial, em momentos que pedem esse olhar, né? Você precisa parar tudo para entender aquilo, né? E gerar, ou no mínimo dizer, olha, eu estou tão endurecido, mas se for alguma coisa séria, bata, venha, chame, né? Eu também não tenho porta, eu nem tenho sala, o espaço é único. Mas chame, sinalize, diga que agora é urgente, que não pode ser de outra forma, não pode ser em outro momento. Porque aí a gente vai ajustando essas questões. E se eu não percebi isso antes, eu até peço desculpa, né? De não ter porque a gente não é por mal, às vezes é a correria mesmo, né? É a dinâmica, eu também falo sempre isso com eles. Quando a gente faz esses combinados de comunicação, a gente tende a deixar as coisas de maneira mais transparente. Sem ruídos. Como é que você cuida da sua comunicação para evitar rádio corredor, sabe? Rádio corredor, fofoquinha, telefone sem fio. Como é que você garante uma comunicação com o seu time? No próprio processo de entrevista, você tem muita gente, você tem 50 pessoas de variados turnos horários que não se encontram, que não se veem. Claro. Que tem outras atividades, outros vínculos, mais a equipe ali da... Como é que você cuida Primeiro, disso? eu gosto de ser exemplo. Assim, logo na entrevista, eu digo, não gosto de fofoca. Né? Acho que quem vem trazer uma fofoca, né? Tem aquele ditado, né? Quando o João vem falar de Pedro... você sabe mais de João do que de Pedro. Sem então, sombra assim, de dúvida. Então, eu sempre falo, não gosto de fofoca, acho que fofoca não ajuda em nada, né? Uma coisa é vocês trazerem para mim uma informação de um problema que aconteceu e já pensando em como a gente vai resolver. Mas outra coisa é apenas vir falar do colega, né? Enfim, não gosto. E já digo logo, né? Não quero saber de fofoca aqui, né? Nem comigo e nem com a equipe. Então, de cara, eles já vão entendendo que isso eu não vou alimentar. Não vai ter espaço para isso, né? Mas, claro, quando eventualmente acontece alguma coisa, algum ruído, algum problema, eu procuro esclarecer, sabe, Fá? Eu procuro ver de onde iniciou o problema, eu procuro entender a história, né? Ouvir os dois lados, eu acho que sempre é importante. Né? E sempre a gente consegue esclarecer, entender onde é que foi ali o ruído, né? Então, eu me preocupo dessa forma, né? A não deixar as coisas por resolver. A gente tem que resolver, a gente tem que entender, né? Por que fulano interpretou dessa forma? O que é que realmente aconteceu? Será que não foi uma interpretação equivocada? Vamos entender isso aí, como é que tá, né? A gente tem recomendado, você falou muito da questão da relação direta e pautado na confiança, que é um elemento crucial, que eu acredito. Né? Não pode ser diferente. Quando a gente encontra organizações com maior número de pessoas,
com demandas variadas, uma coisa que a gente tem recomendado muito também, Amanda, é você ter processos claramente estabelecidos. Quais são os canais por onde você se comunica, né? Porque tá muito louco isso. Você tem e-mail, você tem telefone, você tem WhatsApp, aí você tem sistema disso, sistema daquilo, daquilo outro. Como é que você organiza essa comunicação? Para que você não se perca com aquilo. Que combinados são esses que a gente faz? Então, a gente patinou na Arta por um tempo, porque a gente ia tendo múltiplos cantos de atendimento, a gente foi testando ferramentas até que a gente se achou em uma. Então, a gente tem uma ferramenta específica hoje, por exemplo, para a gestão de demandas, que está tudo muito claro ali, para o operacional, para o dia a dia, né? A gente tem o nosso grupo de WhatsApp, que funciona no horário de trabalho, então os celulares ficam na empresa, porque eu posso trabalhar 8, 9, 10 da noite, se eu tiver uma demanda, eu vou mandar uma mensagem para o grupo, mas a minha equipe vai ver no seu horário de trabalho, né? Então, fica ali na empresa e com isso a gente evita qualquer ponto de transtorno, de dificuldade, até no entendimento, né? Mas ali é uma lembrança. Em que sistemas, como é que a gente tem cuidado desses processos? Porque eu não posso deixar espaço para múltiplos canais de comunicação que confundem, que gaste mais tempo. E numa situação de fofoca, aí eu sempre tive a mesma... Eu sempre disse que eu não gerenciava 3 coisas: mentira, melindre e fofoca. Né? Minhas 3 siglas aí, MMF. Não tem condição da gente lidar com isso. O nosso tempo de vida é muito precioso para a gente gastar com esse tipo de situação. E uma pergunta que eu adoro fazer, né, para mim, e provoco as pessoas que têm essa conduta a pensarem: você está fazendo isso para quê? Qual é o seu ganho com isso? Exato, perfeito. Porque essa pergunta tão simples, para quê? Para que isso? O que você quer, né, levar com isso? Então, a dinâmica da transparência é: vamos tratar junto, vamos tratar ao mesmo tempo, vamos deixar claro isso para todo mundo. Se eu falhei na minha abordagem, eu vou te dizer que eu falhei na minha abordagem. Se eu não gostei do que você fez, eu vou te dizer por que é que eu não gostei. E muitas vezes serve para alinhar a equipe. Exato. Às vezes aparece um ruído que vem em forma de fofoca e serve para um aprendizado maior, alinhar a equipe sobre sobre alguma estratégia. E às vezes, a gente volta para aquela questão dos modelos mentais, da forma como o outro compreende, não é necessariamente igual, não está uniforme. Sim. Né? Checar entendimento é muito bom também. Né? Depois de toda abordagem essa é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Até quando eu estou em sala de aula, em qualificação, gente, ficou claro o que eu falei? Vocês perceberam o que eu quis dizer com isso? Eu quero ouvir vocês sobre o que vocês entenderam do que eu falei. Porque aí, quando o outro traz o entendimento dele, a gente tem, sim, a condição de dizer: ok, está claro para você que eu não estou brigando? Está claro para você que isso não é um puxão de orelha? Você entende que isso é uma reorientação? Ok, você está zangada porque você errou, eu também estou chateada com o erro, mas você entende que a gente está junto aqui para resolver? Perfeito. Agora, a nossa preocupação é o cliente, é o fornecedor, é o parceiro, enfim, quem foi afetado. Mas checar entendimento é uma coisa, né, que dá muita... Eu volto para aquele ponto da segurança. Acho que deixa claro o que é que a gente quis fazer. É como comunicação escrita, que é um negócio muito complicado. Às vezes, quando eu vou falar mais sério, eu já começo dizendo: eu não estou dando uma bronca, esclarecendo. Porque você não sabe o tom. Porque o outro pode receber aquilo, né? Você escreve num tom... Com o tom que ele interpretou. Formal, o que ele interpretou, né? Eu estou sendo, talvez, na minha cabeça, objetiva, às vezes uma exclamação, ele já entende como uma bronca. Mas aí tem um povo que exagera, né? Até aproveitando isso que você trouxe, eu gostaria de deixar claro para os líderes aqui, não era nem a nossa pauta, né, de comunicação, mas, gente, olha só, 1.114 interrogações depois de uma pergunta. Pega bem. É delicado pra caramba, né? Um eu te amo com 10 exclamações, eu ficaria com medo. Porque, de verdade, né? Eu acho que a pessoa estava emocionada demais. Quando mandou. Um nível, assim, de desespero. Não sei. Duvidoso, tá tão louco. Eu te amo em 1.114 exclamações também. A gente brinca com isso, mas eu fui demandada há poucos dias para fazer uma formação, né, de etiqueta e imagem para um grupo de profissionais da área de saúde. Veja que coisa louca a gente refletir sobre isso, né? E vale para todas as áreas. E uma das coisas que a gente vai abordar é a comunicação escrita. Porque caixa alta não deveria ser discutido mais que quando você escreve em caixa alta, você está gritando. Sim.
Não faz sentido, é desrespeitoso. Sim. Você quer destacar alguma coisa? Usa um negrito, usa um sublinhado, mas a gente não sai gritando com as pessoas. Perfeito. A gente já tem esses cuidados. É. Isso faz parte do rito corporativo, né? Na esfera pessoal. Essa semana, meu irmão resolveu. Meu irmão vai sair no ArtaCast. Sabe o que essa semana Duda fez? Me manda a seguinte mensagem: o que é um doido embaixo do tapete? Do nada. Ele brota com isso. Ele disse: Eduardinho, qual é o problema? E aí ele começou a mandar uma sequência de perguntas aleatórias para eu responder. Aí ele, doido varrido, kkkk. E aí entrou numa quinta série, em plena segunda-feira laboral, que aí eu estava falando com ele em caixa alta e ele comigo em caixa alta, porque a gente estava num contexto familiar, Sim, de sim. brincadeira, de humor. Cuidado que a gente tem que ter com isso, né? É. Eu ouvi uma coisa da minha avó que vale para a comunicação, vale para a postura, vale para as nossas equipes. Minha avó dizia que o costume do cachimbo é a boca torta. Sabedoria bem antiga. E aí a gente precisa dizer isso nas nossas equipes. Essa semana a gente falou isso na sala. Às vezes a gente tem um hábito, um comportamento que a gente diz: ah, mas sou eu aqui na esfera pessoal. Se você não se der conta disso, vai levar. Aí você brinca de xingar, mas você está num ambiente que não é adequado fazendo isso. Aí você faz as perguntas para uma coleguinha com várias interrogações, você chega no ambiente corporativo e faz isso. Aí na esfera pessoal você pode falar uma coisa do outro, porque você está falando com uma amiga, você vai na esfera corporativa e faz isso. Então, e aí você criou uma série de impactos no clima causados por uma comunicação inadequada, que poderia ser evitada. Sim. Coisas muito simples, né? O tom de voz, a forma como a gente se posiciona, às vezes, por um momento ali intempestivo. Às vezes um bom né? dia que falta, um obrigado, um detalhe. E isso que eu estou te trazendo agora, Amandinha, eu vou fazer uma última abordagem aqui para você. Quando a gente começou a estudar o método que a gente criou de mentoria e de formação de executivos e de empresários pós-pandemia, porque o termo BANI ele surgiu pós-pandemia. O Ramais Cássio, que cunhou esse termo, ele mostrou para a gente o seguinte, que o mundo ele é frágil, ansioso, não linear e incompreensível. E eu quero fechar com você esse nosso momento falando sobre fragilidade. Fragilidade e incompreensão que tem a ver com a comunicação que a gente falou agora, né? A gente viu que as pessoas estão mais frágeis, ou se tornaram mais frágeis, ou o mundo está mais frágil mesmo, né? Uma pandemia ceifou muitas vidas. No nosso país foram 700 mil vidas, né? Notificadas, que a gente não vai imaginar o desdobramento disso. As relações corporativas estão frágeis. Não tem exceção de todos os nossos clientes sinalizarem uma dor de como lidar com essa coisa, das pessoas parece que estão... a qualquer coisa que você fala tem um impacto muito maior. Por outro lado, eu tenho uma tolerância menor também à dúvida ou a erro. Enfim, tudo isso nos remete a muita fragilidade financeira, né? As dinâmicas todas de mundo, de negócio, de grana nas empresas, né? De como você gira com isso. Como é que a gente pensa isso, né? Como muda tudo muito rápido. E você cuidou de uma coisa, hoje você falou, eu tirei um plano que era um plano que eu te acompanhei ali, extremamente importante para o negócio. Você perdeu 750, né, vidas nesse processo. O que é que você deixa de partilha para a gente lidar com essa fragilidade e com essa mudança tão acelerada, né? Pensando no empresário, sabe, Amandinha? Pensando no empresário, na empresária, em pessoas que, como você, criaram um negócio sozinhas, né? Eu também, do zero, e a gente vai ali nessa batalha. Como a gente se preparar melhor para essa dinâmica de mudanças e para essa fragilidade que é o mundo hoje, como ele se apresenta? Então, eu acho que eu vou acabar sendo um pouquinho repetitiva na questão do cuidado pessoal, né? Assim, eu acho que a gente precisa estar fortalecido, né? Para enfrentar muitos desafios que o empreender traz, né? Claro. Então, assim, ao longo desses 10 anos, eu tive muitas situações mesmo, assim, né? Muitas noites em claro, né? Muitos momentos difíceis, né? E assim, eu tenho muita fé, eu sou uma pessoa de muita fé. E sou uma pessoa que tenho
a tendência a ser otimista, graças a Deus, né? Sim. Então, assim, no fundo, eu sempre tinha esperança que as coisas iam se resolver. Mas eu tive, obviamente, meus momentos muito difíceis também, né? Nessa caminhada. Sim, claro. Né? Então, assim, eu acho que a gente deve sempre fortalecer a nossa fé, fortalecer a nossa crença mesmo de que faz parte do processo, né? Vão ter situações muito difíceis para serem enfrentadas, a gente vai ter aprendizado sempre depois disso, né? E provavelmente vamos sair mais fortes, né? Sim. Vão ter essas etapas aí necessárias no percurso. Então, assim, a gente precisa estar bem, a gente precisa fortalecer a nossa resiliência, né? Mas vão ter dias difíceis mesmo, que o que vai ter para hoje é chorar, botar a cabeça no travesseiro e depois parar, pensar mais racionalmente, mas a gente precisa também dessas pausas, né? Precisa, às vezes, se afastar para pensar melhor, né? Então, quantas vezes aconteceu de eu estar ali na clínica, mas não estar conseguindo raciocinar e precisar ir para casa para ter o meu, né? O meu afastamento e conseguir botar a cabeça no lugar, né? Sim. Sobretudo nós que somos sozinhas, né? Assim, né? Encabeçando ali sozinhas. Sim. Às vezes a nossa conversa é com a gente mesmo e com Deus, né? É verdade. Ou com qualquer que seja a sua fé, né? Mas, às vezes, o período requer uma pausa, né? Requer um momento aí de reflexão para pensar nas estratégias possíveis, fortalecer a fé, sempre cuidar da sua saúde mental, né? Sempre, como eu falei, eu estou sempre em terapia, então isso me ajuda muito, né, nesse autoconhecimento, né? Quais são as minhas fraquezas, né? E as minhas forças. Então, eu acho que é um mix de muitas coisas, né? Eu penso que a gente precisa olhar para esse líder que vive essa demanda, né? E quando eu falo líder, aquele que ocupa o cargo de líder em qualquer organização, qualquer que seja esse cargo, e o empreendedor, o empresário também. Tem uma dinâmica que seria de você se olhar de maneira integral. Sim. Não dá para a gente olhar só uma frente, né? Então, você traz, de fato, essa dinâmica do autocuidado, da saúde mental, da saúde física também, né? Importantíssimo. Quantas frentes a gente tem que cuidar disso? Importantíssimo. E da busca desse conhecimento estruturado. Eu sinto muita falta hoje. Uma coisa que eu vejo que reforça essa fragilidade da liderança é a falta de busca de conhecimento. De maneira geral, quando a gente entra nas organizações, a gente está sendo demandado pelo RH, pela área de gestão de pessoas, ou pelo dono da empresa, ou por um sócio, ou por um gestor de RH, para fazer uma formação, para fazer um fortalecimento do conhecimento da liderança. Sim. E uma questão que eu quero deixar é, por que esse líder não está buscando por ele conhecimento? Por que ele não está buscando por ele esse aperfeiçoamento, sabe? As empresas têm, sim, essa responsabilidade. Eu não posso tirar essa responsabilidade das empresas. Gestão do conhecimento é a responsabilidade do empresário e do líder. Educação corporativa é a responsabilidade do empresário e do líder. Mas a minha carreira é minha responsabilidade. A sua carreira é sua responsabilidade. Então, quando eu comecei há pouco te dizendo, Amandinha, no ano que vem eu vou fazer formação em psicanálise, eu exatamente essa busca, né? Buscando mais conhecimento para que eu lide melhor com as questões que eu tenho no dia a dia. Minhas, da minha equipe, do meu cliente, né? Ou seja, eu entendo que é uma área de conhecimento que pode me ajudar, porque nunca nada que eu fiz foi na esfera clínica, não sou essa profissional, mas me dá mais repertório para lidar com o dia a dia. Claro. Né? Com a intenção de por que aquele cliente está agindo daquela forma, como eu posso enxergar isso e que estratégia eu vou abordar para ele entender como lidar melhor com aquele colaborador dele. Né? O empresário que tem ali 300 colaboradores e que define regras sem avaliar o impacto daquilo, como é que eu vou entender essa atitude dele para que eu possa orientá-lo, né? Para que eu possa conduzi-lo para um caminho que não prejudique o negócio dele, porque às vezes nós somos o problema do nosso negócio em algum momento, né? E eu tenho esse papel é um papel em que eu tenho exercido, né? Seja no papel consultivo ou no papel de mentora, levar isso. Então, quanto mais coisa eu traga para mim, e veja, ok, eu sou dona da empresa, mas eu tinha essa conduta quando eu estava do outro lado. Eu nunca parei de estudar, em momento algum. Então, uma coisa que eu entendo que resolve fragilidade é fortalecimento. Como você vai buscar esse fortalecimento? Você faz eu lembrar exatamente do meu processo com você.
Porque, assim, hoje eu já aprendi um pouquinho com você, né, Clara? Oh, meu Deus! Então, eu consigo até não te demandar tanto. Mas, essa é a ideia. Mas eu lembro, e muitas vezes que a gente sentou para discutir, eu trazia para você o problema, às Sim. vezes problema de relacionamento entre a equipe, às vezes problema de necessidade de controle de outras coisas, enfim, vários tipos de problema eu trazia para você, e a gente juntas ali, você me ajudando muito, né? Porque você tem o conhecimento, né? E eu apresentava a você o problema e você me ajudava a entender, né? E nortear, né? Então, assim, eu aprendi muito com você também ao longo desse caminho, né? Claro que hoje a gente já tem uma coisa mais estruturada, mais organizadinha, que tá rodando, sim, né? Sim. Ok, mas assim, em muitos momentos eu recorri a você logo ali para ampliar, né? Para iluminar. Oh, né? minha querida, você sabe que me traz muita alegria e emoção ouvir você me dizer isso, porque e mais do que ouvir você dizer isso, ouvir o que esse apoio profissional, onde te levou, aonde te levou, claro, né? claro. A essa. E é isso mesmo, a nossa ideia é que o nosso cliente leve essa informação, leve essa orientação e seja independente, seja melhor, né? E é essa troca que faz sentido, porque até a que gente novas demandas surjam. E porque vão acontecer. O processo é esse, claro. Mas é essa busca, né? A gente entender que não dá para a gente congelar com aquele conhecimento que a gente tem. Não tem condição de congelar. Meu amor, tudo bem? Tudo ótimo, adorei. Que bom. Eu quero mais uma vez agradecer. Até o tom hoje, né? Foi diferente, porque ela é tão fofa, ela é tão meiga, que eu fiquei aqui assim relaxada, que bom, ouvindo essa vozinha. Fique à vontade para deixar uma mensagem final que você queira deixar sobre a clínica, sobre você, sobre as pessoas, sobre o que a gente conversou. Então, fique à vontade. Esse espaço aqui agora é seu, para você deixar a mensagem que você quiser. E da minha parte, em nome de todo o time Arta, lhe agradecer. Primeiro, lhe agradecer pela confiança que você teve em confiar na gente, em confiar na Arta para te apoiar o seu projeto empresarial, que é um dos seus filhos, né? Sim. E um dos eu mais... brinco que é a primogênita, a primogênita, né? E por toda a trajetória depois que a gente foi construindo, né? Sim, as relações de confiança que a gente conseguiu estabelecer nos levaram, né, a esse feliz patamar, né, de respeito, confiança, admiração e confiança recíprocas. E agradecer por hoje, por você ter vindo aqui para esse momento. Então, obrigada, por favor, minha querida, fique à vontade. Eu quero agradecer o convite mais uma vez, dizer que foi um prazer estar aqui, dividindo um pouquinho da minha história, né, relembrando até algumas coisas, né? E só chamar a atenção da necessidade do cuidado, né, Fá, de cuidar da nossa saúde mental, é tão importante, né? E não termos preconceitos, né, quanto a isso. Estamos à disposição, né, lá na Mar. E é isso. E muito feliz de estar aqui. Que bom, que bom. Obrigada, minha querida. Obrigada, meu amor.